de ansiedades leves, moderadas e graves, né? Entre as leves, são crises que você pode ter de ansiedade, uma taquicardia, uma falta de ar, mas que não gera uma grande proporção, né? A moderada, quando isso você já percebe que aquele dia já não foi agradável, aquela ocasião você não se sentiu à vontade. E já a severa ou a grave é quando você já passa a ter esse sintoma quase que durante uma semana. E aí sim existe a necessidade da procura de um psiquiatra e de um psicólogo para poder falar, né? A questão da medicação é somente um psiquiatra que pode prescrever para que você consiga tratar os sintomas. Mas as causas na terapia, né? Como nós, psicólogos, a sessão durante uma vez por semana, para que você consiga falar o que está acontecendo, o que tem acontecido, né? Ou qual que é esse medo de um futuro que pode vir a desencadear todo esse mal-estar. Então, existem esses 3 níveis, e, claro, a ansiedade, como eu falei, existe a ansiedade com o transtorno do pânico, a ansiedade sem o transtorno do pânico. E também falamos do pânico com ou sem agorafobia, que é justamente o local, como eu dei o exemplo de um shopping center, que é um local onde você tem muitas pessoas, você passa a ter uma fobia. Se eu me sentir mal, se eu cair, como vai ser? Eu vou ficar aqui, eu não conheço ninguém, então você passa a ter essa fobia. Doutora, a ansiedade, o termo, assim como depressão também, né, ficou um pouco vulgarizado. As pessoas sentem um pouco de tristeza e já se diagnosticam com depressão e já se dizem depressivos, né? Quando, na verdade, existem sintomas reais, fatos, né, que realmente desencadeiam o problema. A senhora mencionou em sessões de terapia. Toda a questão da ansiedade ou da depressão, ela necessariamente é comportamental, por exemplo? Ela vem de uma vivência? Ou ela pode ser algum distúrbio no sentido de produção de alguma substância no cérebro, por exemplo, no nosso corpo como um todo, né? Sim. Quando falamos dos transtornos mentais, nós falamos de 50% genética, 50% nós falamos do âmbito familiar. Muitas vezes, um tio, muitas vezes uma mãe, uma avó que já passou por grandes transtornos. Então, nós falamos dessa genética e falamos desse ambiente familiar, quando muitas vezes aquele ambiente tão pesado, tão hostil, tão, no dito popular, tão carregado, a pessoa acaba sentindo e tendo esse momento de ansiedade, né? Tendo crises de ansiedade. E vale um alerta quando você fala na depressão, todo ansioso tem um quê de depressão, mas nem todo depressivo é ansioso. Por quê? Quando falamos dessa ansiedade, nós falamos de um pico de adrenalina, de um momento, né, daquela euforia, daquele nervoso, daquela adrenalina, daquela ansiedade. Quando aquilo passa, né, quando essa adrenalina volta ao normal, ou eu realizar o que eu queria ou não, que me vem a frustração, aí sim vem esse momento que a gente fala até do momento depressivo. Não consegui, depositei tudo que eu queria, né? Eu me esforcei para que aquilo acontecesse e não aconteceu. Então, muitas vezes, vem esse momento depressivo. Então, todo ansioso tem um quê de depressão, mas nem todo depressivo é ansioso. Então, as pessoas acabam tendo essa dificuldade. O que eu estou tendo? Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, ou só ansiedade ou só depressão. Mas é necessário que você procure, claro, os profissionais para que você consiga identificar, né, através do que você está sentindo, do que você está passando, para que você consiga identificar e aí sim fazer o tratamento correto. Perfeito. Doutora, a senhora falou de fobia ainda há pouco, né? A senhora falou de agorafobia, a síndrome do pânico também. E a gente também ouve falar de fobia social. Essas fobias, elas são parte do processo
desencadeado pela ansiedade? São coisas diferentes? A senhora mencionou que depressão e ansiedade têm uma correlação, mas não sempre, né, no mesmo caminho. Essas fobias, elas fazem parte do processo de ansiedade? Elas fazem parte, né, mas também nós conseguimos estudá-las isoladamente. Quando nós falamos da fobia, de uma fobia social, quando falamos com relação à aranha, com relação aos animais peçonhentos, a aranha, a uma cobra, e aí nós percebemos, né, algo que talvez já tenha acontecido no passado ou levado a ter realmente esse medo, esse desespero. As pessoas muitas vezes entram em desespero, né? As pessoas acabam tendo sintomas de uma crise de ansiedade, uma taquicardia, uma falta de ar, os calafrios. Então, são os sintomas de uma ansiedade que você acaba tendo na fobia. Mas nem sempre essa fobia, algumas vezes desencadeia ansiedade, mas nem sempre essa fobia vai ser de uma pessoa ansiosa. Porque por muitas vezes você olha uma pessoa pacata, quieta, mas se olhou num cantinho ali uma barata, se olhou num cantinho uma aranha, já desenvolve todo o sintoma, todo o mal-estar. Então, nós conseguimos fazer um estudo separado, e aí sim tratar essa fobia, né? Seja ela com relação aos animais, que chamamos até peçonhentos, ou seja com relação a uma fobia social. Quando eu tenho dificuldades em falar em público, quando eu tenho dificuldades em ir locais que existe uma aglomeração de pessoas, né? Nós aqui, paraenses, o Círio de Nazaré, que muita gente, né? Você olha um mar de gente na rua, muitas pessoas não conseguem participar porque tem muita gente. Shopping, agora no momento do Natal, que os shoppings todos estão cheios, então muitas pessoas não conseguem, não consigo. Vamos procurar um horário, se existe um horário em que não tenha muita gente, em que eu não consiga nem esbarrar com uma outra pessoa, aí sim eu consigo realizar as minhas compras, consigo fazer. Ou, com relação até à internet, que nos facilita muito, eu faço as minhas compras todas pelos sites, para que eu não tenha que sair, para que eu não tenha que ter esse contato com outras pessoas. Perfeito. Doutora, uma última pergunta. Todo tratamento para ansiedade, ele necessariamente envolve medicação ou, dependendo do grau dela, não necessita medicação? Depende do grau, né? Quando falamos desse moderado e o grave, a gente já faz uma indicação, sim, para que procure um psiquiatra, para que você consiga realizar as atividades, porque a ansiedade acaba sendo um transtorno que muitas vezes lhe tolhe de exercer as suas atividades diárias, né? Um trabalho, eu vou para o trabalho, eu me sinto mal, eu tenho que voltar para casa, eu estou na faculdade, eu preciso terminar aquele curso, eu preciso falar no trabalho, eu preciso conversar com os colegas, mas eu me sinto mal e preciso voltar. Então, é algo que você, em diversas situações, né, eu estou dando exemplo apenas de um trabalho de uma faculdade, mas sabemos de uma infinidade, onde você precisa voltar, e aí sim faz necessário o uso da medicação para que consiga equilibrar os neurotransmissores, né, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina. Então, somente a medicação é que vai realizar esse equilíbrio para que, claro, você também, junto com a terapia, consiga identificar esse momento mais difícil e aí sim ter esse controle no momento de uma crise.